noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, a gente vai começar hoje uma aula falando sobre custos, tá? Tanto custos fixos quanto custos variáveis. Esse é o tipo de assunto que muita gente fala assim, eu já sei como funciona, eu já sei como é, então muitas vezes não dá importância para isso, mas a gente vai ver o quanto isso é importante e que muita gente classifica errado isso, ou na realidade muitas vezes não sabe nem que tipo de custo é. Tá? Às vezes tem alguns custos que as pessoas nem imaginam que isso realmente é um custo. Então hoje a gente vai começar a falar sobre o quê? Custos e despesas. Então essa vai ser a nossa aula de hoje, tá? O que acontece? Quem quiser receber esse material, que eu estou mandando todos os materiais de todas as aulas no dia seguinte da nossa aula aqui ao vivo, então clica, pessoal do Instagram, clica lá no link da bio, tá? Então clica lá, aí vai fazer uma inscrição e aí eu mando todos os materiais, já fica inscrito, só escrever só uma vez, não precisa se inscrever mais, e aí a gente manda todo, no dia seguinte da aula, a gente manda material, tanto o link do vídeo gravado, porque tem gente que pega pela metade, ou quer rever, então a gente está mandando o link do vídeo gravado, e também materiais complementares, tá? Os slides que eu utilizo aqui, e algum material que seja interessante para compartilhar com vocês. Então, pessoal do Instagram, clica lá na bio, e o pessoal do Facebook, clica no link que a gente vai colocar aí para vocês clicarem já no próprio Facebook aí também, para que realmente vocês possam ter esses materiais, tá bom? Então vamos agora começar a aula sobre custos e despesas. Então vamos entender essa diferença também, porque tem diferença. Muita gente acha que é tudo igual, tá? É mais fácil, se a gente for pensar em classificar isso, vamos colocar numa planilha, talvez fique mais fácil falar assim, tudo é custo, né? Ou tudo é receita. Ou tem receita, custos fixos e custos variáveis. Só que vamos entender aqui conceitualmente o que é isso para que vocês também possam entender. Porque eu acho que é uma coisa bem importante. Por quê? Porque quando é custo, muitas vezes a gente não consegue reduzir numa questão da gente começar a ter um processo de economia, tudo mais, nesse momento que a gente está. Quando é despesa, talvez a gente consiga reduzir ou até tirar por um tempo. Então vamos entender todo esse aspecto aqui para que vocês possam fazer o quê? Na realidade, para que serve essa questão do custo? Primeiro, serve para a gente fazer uma base orçamentária. Então, quanto eu devo gastar ao longo do tempo, né? Então, quanto eu tenho que ter de dinheiro, até para ter capital de giro, para ter um dinheiro aí para poder trabalhar a minha empresa. E segunda coisa, que é mega importante, que é fazer a sua precificação, tá? Gente, muitas pessoas acreditam que sabem fazer precificação, coloca todos os custos lá, mas às vezes quando eu vou olhar a planilha de custo, nem todos os custos que devem estar lá estão, tá? Então, por isso que eu peço para vocês prestarem muita atenção nessa questão dessa diferenciação toda, tá? Então, o que são os custos exatamente? São os gastos ligados diretamente à produção ou atividade fim da empresa, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Matéria-prima. Tá? Compra de produto acabado que você precisa vender na tua loja, na tua empresa. Salário do pessoal, de repente, de produção. Então, isso está totalmente ligado ao teu negócio fim. Então, se você tem uma indústria e você produz, vamos pensar, bala. Né? Então, o que acontece? O pessoal que trabalha nessa área de produção, que está lá nas máquinas produzindo a bala, eles fazem parte do quê? Do custo. Tá? Agora, você pode ter funcionário na tua empresa que está na área administrativa, por exemplo. E aí ele não é considerado um custo, ele é considerado o quê? Uma despesa. Por quê? O que é despesa? São gastos operacionais, mas que não está intimamente ligado à tua atividade fim. Né? Então, estão ligados o quê? À manutenção do negócio. Então, o pessoal da área administrativa, né? O pessoal financeiro, RH, o pessoal de marketing, eles não estão diretamente ligados à atividade fim da tua empresa. Então aí você fala assim, Valéria, então se você está falando isso, quer dizer que se eu ficar sem o meu assistente administrativo, eu continuo tocando a empresa. Sim, né? Agora, você vai ficar sem o teu mecânico de manutenção que tem que estar lá todo dia para arrumar a tua máquina, porque tua máquina tem que ter uma prevenção e tudo mais, ou a pessoa que trabalha diretamente na tua linha de produção, produzindo a tua bala lá. Então, é essa a diferença.
tá? Então, tem coisas que vão ser custos, que estão ligados diretamente à atividade fim, e tem coisas que vão ser despesas. Essa diferenciação serve exatamente para quê? Para que eu possa, nesse momento de crise, olhar nesse momento o que é despesa que eu posso, de repente, reduzir ou eliminar, e o custo, muitas vezes, eu não tenho como reduzir ou como eliminar, que eu vou ter que manter de uma forma ou outra, tá? Então, eu vou ter que repensar meu negócio já baseado nisso, ok? Quando a gente vai fazer, muitas vezes, a questão da precificação, às vezes eu coloco tudo como custo, né? Assim, mas quando eu olho aquilo, eu já sei o que é custo, o que é despesa, depende do negócio. Então, quando às vezes a pessoa me traz tudo, Valéria, eu tenho todos esses custos, todos esses gastos. Ok, sem diferenciação nenhuma, mas o ideal é a gente diferenciar, tá? Realmente, para tomada de decisões é muito mais fácil. Agora, vamos entender o quê? O que são custos e despesas o quê? Fixos, né? Quando se fala em custo ou despesa fixa, o pessoal acha o seguinte, é uma despesa ou é um custo que não muda de valor. Não, essa não é a premissa correta. Qual que é a premissa correta? São gastos que eu vou ter, tá? Mas que eles vão existir ao longo do tempo, independente de eu vender ou não, independente de eu produzir ou não. Ele vai estar lá, tá? Por exemplo, se eu pago aluguel, né? Então, independente de eu vender um item da minha loja ou um item da minha produção, eu vou ter que manter esse valor, esse gasto que eu tenho, tá? Agora, pode alterar o valor ao longo do tempo. Vamos pensar em telefone. Telefone o pessoal classifica como fixo, né? Grande parte das empresas é como fixo. A não ser, vamos pensar, uma área de telemarketing. Por isso que a gente também tem que olhar para o tipo de negócio que a gente tem, tá? Não é pegar, muita gente pega aquelas tabelinhas prontas e enquadra. Telefone é custo fixo, água é custo fixo, energia é custo fixo. E não pensa no negócio. Eu tenho que pensar no negócio. Então, se eu tenho uma empresa de telemarketing, telefone não é custo fixo. Telefone é variável. E a gente vai falar de variável. Por quê? Quanto mais eu ligo, mais produção eu tenho, vamos dizer assim, mais eu vou gastar. Se eu ligar menos, eu vou gastar menos. Tá? Agora, o que acontece? Se eu tenho um escritório de venda normal, um escritório que recebe mais ligação do que faz, tudo mais, eu vou ter um valor que eu vou gastar, que é custo fixo, que eu vou ter ao longo do tempo. Pode variar em termos de valor. De repente você vai gastar 90 em um mês, 100 no outro, 110 no outro, 80 no outro, tá? Então não é porque é custo fixo que o valor vai ser 80 toda vez. Não. Tem coisa que vai ser o mesmo valor. Por exemplo, aluguel. Aluguel você tem um contrato de 3 anos. Então por 3 anos, de repente, você vai ter aquele mesmo valor ao longo do tempo, né? Mas isso vai o quê? Verificar de acordo com cada tipo de gasto que a gente tem, tá? Então a gente sempre tem que ter esse olhar. Então o que acontece? A gente vai ter aqui alguns exemplos que a gente traz aqui. Salários, né? Mas aí a gente vai olhar o quê? Salário do pessoal, que é despesa, de repente, ou que é custo fixo, isso também a gente sempre olha. Quando eu tiver que contratar pessoas a mais na minha empresa, né? Por quê? Porque eu estou tendo um volume de produção maior, ou eu estou tendo vendas muito maiores, eu preciso contratar, talvez eu vou ter que colocar isso variável. Então, por isso que eu tenho que olhar cada item do que eu gasto. Tá? Não dá para classificar automaticamente. Tá? Então isso aí, por exemplo, uma indústria, energia, eu gosto de bater muito nisso porque para as pessoas começarem a entender e analisar cada custo ou cada despesa que tem. Por exemplo, tem energia. Para uma indústria, a energia vai ser variável. Por quê? Quanto mais ele produzir, mais ele vai gastar. Tá? Agora, para o escritório, vai ser o quê? Vai ser custo fixo. Ele vai ter que pagar aquilo todo mês, mas não impacta no quê? Na quantidade de venda dele, do que ele faz lá no dia a dia. Tá? Então, isso que realmente a gente coloca aqui. Vamos correr periodicamente, então, de repente, a cada mês, a cada quinzena, a cada 2 meses, a cada ano. Então, a gente tem que colocar isso. E aí, lá no fluxo de caixa, que foi a outra aula que eu dei, a gente coloca lá no contas a pagar, né? Então, eu faço essa previsão desses gastos que eu vou ter lá. Ok? E são essenciais para o funcionamento da empresa e normalmente a gente coloca em moeda corrente. Então sempre vai ser em reais, tá? E a gente vai entender por quê, porque no variável a gente coloca normalmente em percentual, ok? Então isso que a gente coloca dentro de custo fixo
ou despesa fixa. Agora, vamos deixar alguns exemplos a mais, e eu vou mandar, já mandei essa planilha para vocês na primeira aula, mas eu vou mandar de novo uma planilha base de despesas e custos aí para vocês, tá? Para que vocês possam classificar isso. E quem ainda não está fazendo as liçõezinhas de casa, porque eu estou sempre mandando coisas para que vocês possam utilizar. Gente, é hora de utilizar isso, né? E se tiver alguma dúvida, é só me responder lá no e-mail, que eu estou mandando material aí para vocês. Então vamos deixar claro que alguns custos que as pessoas têm e elas não, muitas vezes, entendem como custo, tá? Então eu vou deixar o quê? Aqui, por exemplo, prolabore e lucro. Lucro não é nem custo nem despesa. Lucro é o que sobra das minhas receitas menos os meus gastos lá. Então teve o saldo. Então aquilo é o lucro. E aí o que eu posso fazer com o lucro? Eu vou utilizar para mim? Se eu sou o único dono do negócio, posso fazer, tá? Só que eu não devo. O que acontece? Por isso que as pessoas às vezes estão numa barca furada nesse momento. Porque o ideal, quando eu tenho lucro, eu dividir em 3 momentos. O que seriam esses 3 momentos? Para o dono do negócio, por exemplo, se eu não tiver sócio, tá? Então eu pego uma parcela para mim, uma parcela para quê? Para reinvestimento na empresa e uma parcela para quê? Para capital de giro, tá? Então eu deixo guardado 2 partes desse lucro. Se você tem um sócio, eu sugeriria que dividisse em 4, tá? Então, para você, para o teu sócio, um para a parte de capital de giro e um para investimento. Então, o que aconteceria no momento de crise? Tá? Você já teria talvez gasto o teu dinheiro, ou o teu sócio gastaria o teu dinheiro, ou vocês, eu vou pegar esse dinheiro e vou guardar, ok? E, de repente, você teria um dinheiro que seria 2 partes lá, um de reinvestimento de capital de giro e que não ficaria nesse problema de fluxo de caixa. Por quê? Porque teria para sobreviver esse momento, tá? O grande problema é que as pessoas pegam o lucro e gastam, tá? Só que mais uma vez reafirmando isso, lucro não é custo, tá? Lucro é o que sobra do que você ganha e do que você gasta, ok? Agora, o que é custo? É a questão do prolabore, tá? Então, prolabore entra nesse aspecto, por quê? Porque é o salário daquele sócio que atua na empresa todos os dias lá. Tá? É como se fosse um funcionário da empresa. Então, por exemplo, eu, Valéria, vamos pensar que eu trabalho todo dia na empresa e estou lá trabalhando como se fosse um funcionário todo dia indo para a empresa. Tá? Então, na realidade, eu preciso de um dinheiro para viver. Esse dinheiro para viver vai da onde? Né? Não vem só do lucro. Pode vir do lucro depois, dentro de um contrato que a gente faça entre os sócios, mas eu preciso de um salário para viver. Então, esse salário do sócio atuante é o prolabore. Isso tá dentro da planilha de custos e despesas, tá? E que muita gente não coloca. As pessoas no final tiram o dinheiro que sobra e acham que aquilo é o prolabore. E aí não é. E por isso que muita empresa quebra. Por quê? A gente vê que às vezes tem empresa pobre e o dono rico. Por quê? Porque ele está roubando a própria empresa. Ele está pegando aquele lucro e levando para casa. E não é para fazer isso. O lucro precisa também ter a questão para a empresa poder viver, né, e prosperar. Então, o prolabore a gente precisa ter lá. Agora, como que eu calculo o prolabore? Gente, existem várias formas de calcular prolabore. O que mais eu gosto, tá, que eu acho mais adequado, é você pensar assim. Se eu tivesse que contratar um funcionário que fizesse a mesma coisa que eu faço, quanto eu pagaria para essa pessoa? Então, eu acho que é mais justo você pensar dessa forma. Tá? E provavelmente alguns vão falar, eu acho que eu não pagaria tanto quanto eu estou te retirando. Porque as pessoas pegam e elas falam assim, eu mereço ser dono da empresa, eu vou tirar 10 pau por mês. Tá? Só que às vezes a empresa nem pode te pagar isso, mas você acaba tirando. E aí deixa a empresa em maus lençóis. Então é sempre olhar para isso. Quando de repente eu pagaria para um funcionário fazer o que eu faço? Tá? Agora, o sócio que não atua na empresa, ele não tem direito a prolabore. Tá? Aí ele vai ter o quê? Retirada dos lucros em determinado período que vocês colocarem isso como contrato. Tá? Agora, por que é importante colocar o prolabore? Porque isso vai fazer parte do cálculo da precificação dos produtos ou serviços que vocês oferecem. Né? Se você não coloca, o que acontece? Você vai ter um custo menor,
você vende por um determinado valor, não computando esse custo, e aí quando você vai tirar esse custo aqui, ou essa despesa, o que acontece? Você vai perder parte da tua lucratividade, ou então tua lucratividade vai para zero, né? Então por isso que precisa colocar isso dentro da planilha lá, tá? Outra coisa que as pessoas também não colocam, porque é muito fácil você falar água, luz, telefone, condomínio e tudo mais, porque isso aí tudo você vai encontrar em vários locais. Agora, provisões, tá? Provisões também faz parte da planilha de custo e despesa, e as pessoas também não colocam. E o que são provisões? São aqueles valores que devem ser calculados mês a mês e, apesar do desembolso ocorrer só no futuro, tá? A empresa, a fim de que a empresa possa fazer o pagamento dessa obrigatoriedade. Por exemplo, aqui, ó, 13º salário. 13º salário é um grande exemplo em relação a não ter provisão. Você coloca lá, dentro do teu gasto, dentro da tua planilha de custo e despesa, que você vai provisionar o quê? Vai deixar guardado um valor para que você possa pagar o 13º salário dos seus funcionários lá em novembro e dezembro. O que acontece muitas vezes no mercado, e grande parte das empresas fazem isso? Chega em novembro, chega em dezembro, as empresas estão desesperadas no banco, por quê? Porque não tem dinheiro para pagar o 13º dos funcionários. E por quê? Porque não colocaram isso nessa planilha, então não calcularam esse valor dentro da precificação deles, e aí o que acontece? O lucro cada vez vai sendo menor. Gente, então assim, o que acontece? Eu tenho um produto, eu estou fatiando isso. Então, eu tenho uma parte das minhas despesas, né? Daqui eu tenho uma parte dos meus custos tal, eu tenho a questão do meu prolabore, eu tenho a questão da provisão. E se eu não faço isso, o que acontece? Daqui a pouco eu não tenho lucro, né? Então, eu preciso colocar. Então, se eu tenho, já sei que os meus funcionários saem de férias, eu tenho que guardar o quê? Dividir por 12, vamos pensar assim, eu vou gastar 10 mil reais em férias, 10 mil reais em 13º. Então eu divido por 12 e vou guardando, como se fosse uma poupança, né? E vou fazendo uma aplicação em relação a isso. Deixo lá que eu falo que são os cofrinhos. Então eu deveria ter um cofrinho para 13º, um cofrinho para férias. Para quê? Para quando chegar no momento de desembolso, eu esteja tranquilo em relação a isso. Tá? Então comece a repensar toda essa questão de provisão e tem que colocar nesse momento aqui. Aí você fala, mas Valéria, eu posso gastar isso? Poder você pode. Só que se você gastar, você já sabe que lá na frente vai faltar. Tá? Então por isso que você tem que ter muita consciência desses seus gastos para que realmente você não fique depois com das pernas. Tá? Depois, outra coisa que as pessoas não colocam, que também é depreciação, que também é uma provisão. Tá? O que é depreciação? Todo bem que a gente tem, carro, imóvel, máquinas, utensílios, ele vai perdendo valor ao longo do tempo e vai se desgastando. E em determinado eu vou ter que comprar novamente esse equipamento ou vou ter que reformar, vamos pensar, né? O meu imóvel, então eu vou ter que reformar porque ele já está bem desgastado. Um carro, de repente, que eu uso para fazer visitas comerciais, ele também vai ficar desgastado uma hora, eu vou ter que trocar isso. Então ele vai perdendo valor e eu vou precisar o quê? Repor esse bem. E como que eu reponho esse bem? Normalmente as pessoas também não colocam essas poupancinhas, esses porquinhos, vamos dizer assim, tá? E acontece o quê? Meu carro eu uso, de repente, por 5 anos o meu carro dura. Então eu estou usando o carro lá. Só que daqui a 5 anos eu tenho que repor o carro. Por quê? Porque daqui a 5 anos ele já foi pro beleléu. Só que aí daqui a 5 anos eu não tenho dinheiro. E aí eu vou entrar num financiamento que vai ser muito mais caro, vou pagar 2 ou 3 vezes o carro. E por quê? Porque eu não coloquei isso lá como minha poupancinha. Eu não coloquei isso como um porquinho para eu cuidar. Tá? Agora, se eu colocar, o que vai acontecer? Eu vou juntar esse dinheiro, ele vai ter um rendimento, eu posso colocar numa aplicação aí e tudo mais. E quando eu tiver que trocar meu carro, eu tenho dinheiro para comprar à vista e até fazer uma melhor negociação, porque eu estou com dinheiro lá para fazer. Ou, de repente, se eu vejo que, puxa, não vale a pena pagar à vista, vale a pena pagar em 3 parcelas. Então tá, pago em 3 parcelas. Então, mas aí eu posso o quê? Ter liberdade para tomar uma decisão em cima dos meus dados financeiros e em cima do dinheiro que eu tenho. Agora, se eu não tiver o dinheiro lá, eu vou ficar à mercê do que dá, porque se meu carro já está um cacareco, eu preciso trocar de qualquer jeito, é isso que vai acontecer. Como que eu calculo a questão de depreciação? Vamos pensar assim, um carro com valor de 40 mil, tá? Eu vou dividir por 60 meses. Vamos pensar que ele dura 5 anos para mim.
Aqui, gente, tem a questão da depreciação contábil, tá? E a depreciação que a gente está falando aqui é mais uma questão gerencial. Por quê? O contábil, ele tem aqui, ó, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, veículos. Né? Então ele dura 5 anos no contábil. Só que de repente eu posso andar muito com o meu carro e meu carro não dura 5 anos, ele dura 3. Então eu não vou dividir por 5 anos, eu vou dividir por 3 anos. E aí, dividindo isso, eu vou fazer a economia por 12, 24, 36 meses. Então, em vez de 60 meses aqui. Tá? E aí eu vou ter um valor. Esse valor eu vou colocar dentro da minha planilha de gastos lá. Do que eu preciso deixar provisionado, tá? Deixar guardado. Então, no mês, eu vou já saber o seguinte, eu vou juntar esse valor que eu tenho, do 13º que eu tenho que pagar, das férias que eu tenho que pagar, uma parcela, né? 1/12 disso, aqui de repente 1/36 disso, tudo mais, 1/60, e aí eu vou guardar isso dentro de uma aplicação financeira, que vai render os juros dele, e quando eu precisar para determinados itens, eu já tenho esse valor, tá? Então, mesma coisa, computador, quantas vezes você de repente tem que trocar? Às vezes você trabalha com tecnologia, então a cada 2 anos você tem que trocar o teu computador, às vezes não, às vezes já tem 10 anos o computador e está tudo bem, tá? Mas eu tenho que colocar isso para quê? Quando eu precisar trocar, eu tenho dinheiro efetivamente para usar, tá? Outra coisa que as pessoas não colocam também, né? Que é provisão do quê? De manutenção e seguro. Então, seguro, algumas pessoas têm. Então, seguro do carro é muito comum. Às vezes, seguro da empresa também é muito comum. Então, isso tudo bem. Agora, de repente, você tem seguro dos seus equipamentos, se queimar, coisa e tal. Talvez você não tenha. Então, você precisa também provisionar isso. Tá? Às vezes fala, eu já pago 12 parcelas, então ok, então você não vai provisionar, você já está pagando em parcelas, já está fazendo parte dos seus gastos lá. Agora, manutenção, de repente eu tenho equipamentos, e eu sei que vira e mexe meu equipamento quebra, então também eu tenho que guardar um dinheiro lá, eu tenho que provisionar isso, para quê? Para de repente, quando eu tiver que fazer uma manutenção do meu equipamento, eu tenho dinheiro para pagar. Tá? Porque o grande problema é que quando acontece o problema, muitas vezes, as pessoas não têm esse dinheiro, e aí? Aí vai para empréstimo, né? Aí vai pedir emprestado, aí deixa de pagar uma conta porque precisa fazer a manutenção da máquina, porque senão você acaba não produzindo. Então, isso é o que a gente realmente sempre tem que olhar nessas questões, tá? Então, são alguns itens aqui, porque alguns itens é muito fácil que as pessoas colocam já na planilha de gastos, mas esse tipo de coisa a gente às vezes não encontra. E quando eu questiono as pessoas, cadê isso? As pessoas falam assim, mas o que é isso? Não é? Fala assim, você não faz provisão? Mas o que é isso que tem que fazer provisão? Tá? E aí quando eu explico, a pessoa nunca fiz. E aí o que acontece? Precificação está errada. Tá? Então isso aqui que a gente olha efetivamente para isso. Depois, despesas e custos variáveis. Então o que é isso? Esses gastos, eles vão impactar o quê? Diretamente na venda do produto ou serviço ou na produção dele. Então ele está diretamente ligado a quanto a empresa vende ou produz. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, exemplos aqui que a gente traz. Matéria-prima, produtos acabados, as comissões, os impostos, taxa de inadimplência, que muita gente também não coloca. Tá? Vou mandar de novo essa planilha para quem já se inscreveu, ok? E quem não se inscreveu, vai lá no link porque para receber isso aqui. Tá? Perda, roubo, marketing. E aí são valores em percentuais. E por quê? Porque eu posso colocar o seguinte, da minha receita total, eu gasto 30% em matéria-prima. Ou eu compro em 30% de estoque, né? Comissão, eu pago 2% da venda total, da receita total de comissão para o meu vendedor, né? Perda, eu tenho 1% ou 0,5% de perda dentro da minha linha de produção, dentro dos meus históricos. Então, normalmente é percentual. Muita gente fala assim, Valéria, mas por exemplo, marketing, eu posso colocar em um valor fixo, que eu vou gastar de repente R$1.000 por mês? Pode, tá? Aí não tem problema nenhum. Aí você vai colocar lá em despesa fixa. Aqui, marketing, por exemplo, é o quê? É despesa fixa, se você colocar um valor fixo, tipo gastar R$1.000, R$2.000 por mês, ou aqui vai ser o quê? 1%, normalmente quando a gente tem franquias o pessoal coloca, a gente gasta 3% do faturamento total em marketing, tá? Então aí é um percentual. Isso é uma despesa. Por quê? Você pode ficar sem investir em marketing? Pode. Talvez você vai vender menos? Talvez você vai vender menos. Mas é uma despesa que você pode ficar sem. Então ele não é um custo, porque ele não está direto ligado na produção. Não vai afetar a produção ou a venda do produto diretamente. Tá? Então essas que realmente são as diferenças que a gente traz aqui.
E aí, o que a gente tem aqui, ó? Exemplo, tá? Do variável e do fixo. Então, o que acontece? Quando vai aumentando o meu volume de vendas, o variável também vai aumentando. Então, isso que está conectado exatamente ao valor de venda. Quanto mais eu vendo ou quanto mais eu produzo, maior vai ficando o meu variável. Agora, o fixo, independente de quanto eu venda, ele vai continuar o mesmo. Aqui, gente, como eu falei para vocês, aqui a gente só está fazendo uma simulação. Aqui pode ser que virou 4.100, 4.200, 3.900, 3.800, só para a gente ter um padrão para vocês entenderem como funciona isso, tá? Então, independente da venda, ele vai se manter basicamente no mesmo patamar. É dessa forma como a gente tem a questão do fixo aí, tá? E aí, o que fazer com esses custos de despesas? Então, primeiro, organizar planilhas de contas a pagar e receber, comissões sobre vendas, controle de estoque, gastos com materiais, mão de obra, insumos, impostos e logística. Então, gente, a primeira coisa a fazer é organizar. Muita gente vem para falar com a gente falando assim, eu preciso planejar a minha empresa, preciso planejar a minha questão financeira. Não adianta planejar se você não tem as coisas organizadas. E as coisas organizadas é fazer o quê? Colocar tudo isso no papel, colocar tudo isso na planilha. Tá? Então, primeira coisa que vocês precisam fazer urgentemente, se vocês não fizeram até agora, colocar tudo isso na planilha. Tá? Todos os gastos que vocês têm. Senta, junta todos aqueles boletos, notas fiscais que vocês têm ao longo do tempo e vai planilhando isso. Nesse momento você vai entender o quanto você custa, tá? Tanto vale para a pessoa física quanto para a jurídica, tá? E aí você vai saber o seguinte, eu entro no primeiro dia do mês, quanto eu já saio devendo? Quanto pelo menos eu já tenho que ter de faturamento para entrar no ponto de equilíbrio, que é conseguir pagar as minhas despesas, os meus custos aí, ok? Então, planilha tudo o que vocês têm, ok? Estoque. O ideal é que quem tem estoque, levantar o estoque também. E por quê? Estoque parado é dinheiro parado, tanto em indústria quanto em serviço. Tá? Então, planilha tudo que tem lá. O quanto tem de estoque, o que está lá no meu estoque, até para vocês terem ideia do seguinte, será que tem coisa que eu faço uma liquidação porque eu não estou vendendo, isso aqui eu já não vendo mesmo, ou nunca vendeu muita coisa, então eu já liquido isso? Aí vocês tomam uma decisão em relação a isso. Controlar os custos e despesas para formar preços. Então, isso aqui é essencial para a gente ter uma formação de preços adequada. Né? Mas só consigo formar preço se eu tiver isso organizado, senão também não consigo formar preço, né? E aí assim, é muito legal quando as pessoas estão mais organizadas, porque você consegue fazer a formatação de preço de uma forma muito mais rápida, tá? Eu já tive uma cliente que pediu para eu validar a formação de preço da empresa dela e ela estava muito organizada, então foi muito fácil até para olhar aquilo e verificar se as fórmulas estavam corretas, se a precificação estava correta. Tá? Só que mesmo ela tendo muito organizado isso, o que acontece? Tinha coisa que ela não tinha lançado na planilha. Tá? E quando eu olhei, eu comecei a questionar, aí tem coisas que ela falou assim, mas a gente não faz isso. Eu falei, a gente faz dessa forma. Ok, então vocês têm claro que vocês fazem isso. Ela falou, não, pra gente tá claro isso, então tudo bem. Aí a gente tem outras formas de analisar também as planilhas financeiras das pessoas. Tá? Depois, ao cortar custos e despesas, sempre faço uma análise com o futuro. Eu já falei isso numa das aulas de sair cortando funcionário, tá? Então, tomar cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes isso vai impactar para vocês lá na frente. Né? Vai sair mais caro do que manter essa pessoa por enquanto. Então, é olhar também esse momento. Né? Depois, premiar quando há redução de determinados custos e despesas. Isso aqui é muito legal, quando a gente começa a ter todo esse controle e às vezes fazer isso com o funcionário. Falar, olha, se a gente diminuir tal custo ou tal despesa, esse valor o inicial a gente vai fazer uma divisão para o pessoal, vai fazer alguma premiação, vai dar um café da manhã, dar um almoço, alguma coisa. Porque as pessoas começam também a ficar impactadas com isso. Né? E aí essa transparência é bem interessante nesse momento. Eliminar gastos supérfluos que não agregam valor. Gente, tem muita coisa que as pessoas acabam fazendo e que não agrega valor ao seu produto ou ao seu serviço. Então, também olhar o quanto isso o cliente percebe como valor. Tá? Às vezes o cliente nem enxerga aquilo como valor. Então, para que eu estou oferecendo coisas a mais? Né? Então, eu tenho que olhar nesse momento também. Depois,
Ter uma assessoria jurídica a fim de evitar multas, processos e indenizações. Gente, aqui não é só assessoria jurídica, mas também tem muito do teu lado o teu contador. Porque é importante você ter essa assessoria, para quê? Para que você, de repente, seja muito melhor direcionado. Então, às vezes o pessoal acha, puxa, é caro pagar um advogado? Às vezes vai sair mais barato do que você entrar em algumas enrascadas, tá? Então, também reflita sobre isso. E aí, o que acontece? O honorário do advogado também tem que compor o preço lá o final de serviço ou produto que vocês vendam, tá? Então, é dessa forma que a gente também trabalha a questão de custos e despesas, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, algum questionamento? Meia horinha de aula, antes que o Insta ou o Facebook derrube a gente. Não? Tudo bem? Só a Cacá Lopes colocou aula excelente, Valéria, super didática, parabéns. Oi, Cássia, obrigada. O Roberto Diniz, saudades das suas aulas de Empretec. Ô, querido, esse aí é o maior viajante que tem. Já conhece o mundo inteiro, né? Acho que está faltando só alguns paizinhos aí. Falta pouco aí, né? Legal, Beto, você tá aí com a gente. Pessoal, então, se não tem nenhuma pergunta, obrigada pela atenção de vocês, obrigada por mais um dia. Aqui também estão os meus contatos, esse material vai todo para vocês amanhã. E na quinta-feira eu vou fazer a segunda aula do Recomeçando do Zero e que eu vou falar sobre segmento de clientes, tá? Então eu falei sobre propostas de valor na quinta-feira passada e agora nessa quinta eu vou falar sobre segmentos de cliente